Oremos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos, agradecemos pela vida, por este dia, por estes momentos. Pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dê entendimento ao estudarmos a Tua Palavra, que possamos ouvir o que Tu tens a nos falar e colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações, cada um tem seu problema, sua necessidade, Tu conheces cada um. Tu conheces também os agradecimentos que estão sendo feitos, os testemunhos que nos são enviados. Te agradecemos, Pai, por maravilhas que tem feito na vida de muitos que nos pedem orações. Queremos pedir que abençoes Cida Vale, que completou mais um ano de vida. Também Thelma Maria Rodrigues, também aniversariou. Abençoes Rosângela Maria e as filhas. Queiras abençoar também a sogra da Rosa Maria, que é a Valdenoura, que está hospitalizada. Abençoes a Cleuciane, que está aniversariando hoje. Iracema Silva pede pelo esposo João, está completando mais um ano de vida, e pede orações por ele, que ele está desaparecido, tem depressão. Abençoe Sônia Marisa, abençoe Cabral, abençoe Sinália Nascimento, Marcos Siqueira, Maria de Fátima, Neidilane Gomes, Dolores Otto, Hilda Pereira, especialmente o sobrinho Luiz Henrique, que também tem depressão, e todos os demais, Pai, que nos pedem orações. Conceda as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Ontem, no estudo que nós fizemos, nós falamos a respeito da promessa de Deus de que, se nós confiarmos nele, ele lutará por nós as nossas batalhas, assim como lutou por Israel, como derrotou o exército de Faraó e em tantas outras guerras e batalhas. Deus é que estava à frente, cuidando do povo, mas para isso eles precisavam confiar em Deus. Eles precisavam ter a certeza de que, apesar deles não terem destreza para a guerra, Deus daria a vitória. E nós também precisamos, irmãos, colocar a nossa vida completamente nas mãos de Deus. Eu sei que às vezes é difícil quando a pessoa está enfrentando um problema, quem sabe uma enfermidade, e não encontra solução, mas nós precisamos confiar em Deus. Deus é quem está à frente das nossas lutas, das nossas batalhas. Deus, ele conhece cada ser humano, cada sofrimento, cada problema que nós enfrentamos, e com certeza ele tem um momento certo de agir. Às vezes nós queremos que Deus responda logo, que faça um milagre rápido, e às vezes não vem assim tão rápido, mas muitas das vezes é para provar a nossa fé. Inclusive, uma irmã nos escreveu que ela, alguns anos atrás, ela estudou enfermagem, gastou dinheiro, mas não conseguia um trabalho e demorou. E os familiares ainda zombavam dela, que ela tinha gasto dinheiro à toa, com curso e tal. Mas hoje ela louva a Deus, agradece, porque ela disse que se ela conseguisse logo um emprego naquela época, ela poderia não estar preparada para o trabalho. E com os anos se passando, ela conseguiu o trabalho e ela louva a Deus. E nós também louvamos, porque Deus, ele sabe o momento certo. E é isso que nós precisamos aprender. Aqui em Êxodo capítulo 17, a partir do verso 7, diz assim: Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está conosco ou não? Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: Escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali, e enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos de Moisés erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então,
O Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Aqui, esse episódio aconteceu depois que o povo de Israel havia atravessado o Mar Vermelho e Deus não queria que o povo tivesse logo problemas com inimigos e enfrentar guerras. Mas como o povo criou uma rebelião contra Moisés e Arão e especialmente contra Deus, duvidando se Deus estava presente com eles, então Deus permitiu que os amalequitas se aproximassem do povo de Israel e começou então uma batalha, uma peleja. E Moisés orientou a Josué para que escolhesse homens para que saíssem e lutassem contra o exército de Amaleque. E então Moisés foi para o alto de uma colina, com Moisés foi Arão e Hur, e então Moisés mantinha as mãos levantadas com o cajado que ele tinha, e enquanto Moisés tinha as mãos levantadas, o povo de Israel vencia a batalha. E quando Moisés abaixava os braços porque cansava, os amalequitas começavam a vencer. E assim foi durante bastante tempo, e Arão e Hur encontraram uma pedra para que Moisés se sentasse, e então Arão de um lado, Hur de outro, cada um segurando um braço de Moisés estendido, levantado. E enquanto os braços estavam levantados, o exército de Israel vencia e acabou vencendo os amalequitas. Isso nos leva, irmãos, a pensarmos que nós precisamos também levantar as nossas mãos e clamar a Deus. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos e fazer uma oração simples, ou uma oração ali deitado, uma oração, quem sabe, sentado. Não tem ali uma postura perante Deus de que está realmente necessitado e clamando pelo poder de Deus para vencer a batalha que está enfrentando. Vejam, enquanto Moisés tinha os braços levantados, o povo vencia a guerra e acabou vencendo, porque Arão e Hur seguraram um de cada lado os braços de Moisés levantados até a guerra terminar. Então nós precisamos lutar também, irmãos. Eu sei que às vezes a gente fica desanimado, às vezes cansa, às vezes nós não queremos orar, mas nós temos que lutar com Deus. Nós temos que clamar. E Deus ele está pronto a ouvir e nos dar a vitória. E nós temos também um outro episódio, esse está relatado em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, a partir do verso 15, nos diz assim a palavra de Deus. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo de trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem. O Senhor lhes entregou a cidade, Jericó, e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Vejam, Deus lutando pelo povo. Deus à frente da batalha. Mas eles precisaram também tomar parte. Eles não fizeram nada, não tiveram armas nas mãos para enfrentar o exército de Jericó. Simplesmente seguiram a ordem que Deus havia dado. Durante 6 dias, todos vocês vão rodear a cidade uma vez. Durante 6 dias, uma vez. No 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. E todas essas vezes que vocês rodearem a cidade, vocês não vão dizer nada, todo mundo calado. E então o exército de Jericó, lá em cima dos muros, olhando o que está acontecendo com esse povo. Eles vêm, rodeiam a cidade, vão embora, não falam nada, todo mundo calado. Mas a ordem era que
não falassem nada, mas no 7º dia, depois da 7ª volta, quando a trombeta tocasse, aí eles deveriam gritar. Por quê? Porque o Senhor entregou a cidade, Jericó, e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Temos que orar, nós temos que clamar a Deus, nós temos que confiar nele, ter fé, assim como o povo de Israel teve fé nessa batalha contra Jericó. Não tinham armas, não tinham nada para enfrentar o exército de Jericó, mas tinham um Deus, o Deus poderoso. Nós também temos esse Deus, irmãos. Nós precisamos ter essa certeza em nossa vida. Apesar de coisas acontecerem conosco que nós não gostaríamos que acontecessem, apesar de problemas que nós enfrentamos na nossa família, com os nossos filhos, apesar de enfermidades, nós temos um Deus que está pronto a nos dar a vitória, e é nele que nós deveremos colocar a nossa fé. Não vamos reclamar, não vamos nos queixar, como fez o povo de Israel lá em Massá e Meribá. Provocaram ao Senhor, e Deus permitiu que os amalequitas viessem, e eles tiveram que enfrentar os amalequitas. Então, quando nós encontramos essa guerra, essa batalha entre os amalequitas e o povo de Israel, foi a primeira vez que Israel lutou depois que saiu do Egito. Agora eles começaram a enfrentar os problemas, os adversários, os inimigos. Mas tudo isso aconteceu mais por causa da sua reclamação, por causa da sua rebeldia, por causa de não estarem satisfeitos com o que Deus estava fazendo com eles. Mas o plano inicial de Deus não incluía Israel entrar em guerra. Era o plano inicial de Deus. Mas como veio a desobediência, veio a dúvida, veio a incerteza, então começaram também a vir os problemas. E Deus então permitiu para que o povo pudesse aprender. E quando eles venceram os amalequitas, então eles viram que Deus realmente estava com eles, que Deus não os havia abandonado. Por isso Deus permitiu os amalequitas virem contra o povo de Israel. Justamente depois daquela reclamação, daquele murmúrio lá em Massá e Meribá. E aqui, em Jericó, Deus então, ele coloca o povo de Israel para enfrentar o primeiro obstáculo na terra prometida. Logo que eles atravessaram o Jordão, de frente estava Jericó. E então Deus deu a ordem: vocês simplesmente vão marchar em volta da cidade. Façam o que eu falo e vocês serão bem-sucedidos. E às vezes, irmãos, a Bíblia é tão simples, tão fácil de entender, e nós complicamos. Nós não queremos fazer o que Deus pede que nós façamos. Queremos fazer do nosso jeito. E aí o que acontece? Vêm os fracassos, vêm as derrotas, vêm os problemas. Mas se nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos, fazermos o que Ele pede, simples, coisa simples, nós seremos bem-sucedidos. Deus, Ele está pronto a estender a mão para cada um de nós. Basta que nós tenhamos fé, clamemos e nós receberemos a vitória pelo poder do nosso Deus. Agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para concluir o estudo desta semana. Desejamos a todos vocês as bênçãos celestiais e especialmente que o Espírito Santo trabalhe na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a estarmos cada vez mais próximos do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.